Aleluia. Boa noite, querido. Tudo bem? Você está feliz? Amém? Alguns estão com cara de feliz, outros não estão com cara de feliz. Mas vão ficar em nome de Jesus. Amém? Querido, dois avisos importantes, né? O primeiro deles, nós estamos lá na nossa campanha 21 dias de jejum como igreja. Até domingo que vem. Domingo que vem a gente entrega o jejum aqui no final do culto do domingo que vem. Então estamos nesse propósito, né? 21 dias buscando a presença de Deus, buscando a face de Deus, todos nós. E convidamos, né, você que realmente não está nesse propósito, você tem uma semana para se juntar a gente aí, nesses 21 dias. Todos os dias nós estamos fazendo a nossa live de oração e intercessão. Então vai lá, começa a seguir a gente no Instagram, Comunidade Cristã de Curitiba. Meio-dia, a gente começa uma live ao vivo lá, orando, clamando, buscando pela presença de Deus, intercedendo por aquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas, amém? Então, se junte a nós, não fique, nós estamos realmente envolvidos em gerar uma cultura de oração, gerar uma cultura de jejum, que são armas poderosas que Deus tem nos dado para vencer, amém? Querido, outro aviso muito importante também, é terça-feira toda a igreja, nós vamos ter uma assembleia às 8 da noite. Eu tenho um assunto extremamente importante para falar com toda a igreja, então você não pode faltar, venha. Terça-feira que vem, agora próxima, nós vamos estar aqui às 20 horas para fazer essa assembleia. Eu tenho dois assuntos extremamente importantes para falar para você, e você precisa estar aqui, amém? Glória a Deus. Abra a palavra de Deus comigo, no livro de Gênesis, no capítulo 45, no verso 5. Gênesis 45, verso 5, vamos ler. Dá para acender essas aqui, ó, essas brancas aqui para mim, por favor? Aê, você me ajuda muito, eu enxergo. Gênesis 45, 5, faz assim: agora pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. De novo, agora pois não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Vamos orar? Querido Deus, nós te honramos, nós te exaltamos e nós queremos colocar o nosso coração diante de ti. Tu és aquele que tens as palavras de vida eterna, Tu és aquele que pode realmente, Senhor, tem poder para transformar, libertar, restaurar, realmente, Senhor, desvendar os nossos caminhos, desvendar para nós mesmos o nosso destino, o propósito que o Senhor tem para nós. Que nessa noite a Tua palavra, Senhor, de forma cirúrgica, de forma muito peculiar, entre no coração, na mente de cada um, trazendo revelação, trazendo verdade, trazendo transformação. Como uma espada de dois gumes, ela possa separar a alma do espírito e possa trazer verdade, Senhor. Porque a Tua palavra diz: conhecereis a verdade e ela, a verdade, vos libertará. Então, ó Deus, fale ao nosso coração, que o Teu Espírito esteja no controle de todas as coisas, que o Teu Espírito, Senhor, nos abençoe, nenhuma palavra mais, nenhuma palavra menos, somente aquelas que vêm para cumprir todo o propósito que o Senhor tem. Abençoe a vida de cada um, abençoe, guarda a mente, guarda o coração, que essa palavra possa realmente transformar a nossa vida, em nome de Jesus, amém. Amém, querido? Querido, vamos falar um pouquinho sobre como Deus está orquestrando a nossa vida com maestria e poder. Deus está orquestrando a minha, a sua vida o tempo todo. Eu e você precisamos entender que tudo que acontece neste mundo, nada surpreende Deus. Nada pega Deus de surpresa. Deus é como um maestro, orquestrando todas as coisas, sentado no seu alto e sublime trono. Deus controla tudo que acontece em nosso tempo. Tudo que acontece neste mundo está sob o controle de Deus. Deus sempre está no controle absoluto do universo, inclusive sobre todas as coisas. Nada que acontece nessa terra, Deus é pego de surpresa. Nada que acontece na sua vida vai chegar e vai dizer: nossa, essa me pegou despreparado. Meu Deus, eu brinquei de manhã com a Cimeia, né? Falei assim: meu Deus, a Cimeia, olha,
já vi de tudo, mas essa ela me pegou de surpresa. Não acontece isso com Deus. Não acontece quando eu e você estamos na presença de Deus, nada vai pegar o Senhor de surpresa. Por quê? Porque o Senhor está no controle. Se você abrir a Bíblia comigo, no mesmo salmo que o Lucas leu ali no louvor, porque Salmo 103, no verso 19, diz assim a palavra de Deus, olha só, Salmo 103, 19, o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Então Deus está no controle de todas as coisas. Jeremias, no capítulo 10, fala assim a palavra de Deus, no capítulo 10, no verso 12, diz assim, Jeremias 10, verso 12, diz assim, ó, ele fez a terra pelo seu poder, ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria, e com a sua inteligência estendeu os céus. Ou seja, o Senhor está no controle, guardando a minha vida e a sua vida e todas as coisas. E Jesus vai mais longe. Jesus traz essa revelação no livro de Mateus, no capítulo 10, a partir do verso 29 a 31. Jesus, é como se Jesus colocasse uma lupa, colocasse uma lente sobre esse governo de Deus. E ele vai mais longe, ele diz assim: não se vendem 2 passarinhos por 1 cetil, era uma quantidade de dinheiro, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valeis do que muitos passarinhos. Então o que Jesus está dizendo? Que se o Deus que controla o mundo, o Deus que controla todas as coisas, o Deus que tem todo o governo sobre tudo e todos, não só no mundo e em tudo que nele se move, mas na minha vida e na sua vida. Jesus está dizendo assim: ei, os cabelos da sua cabeça são contados e Deus sabe o número. Olha só, do Valtinho é mais fácil, mas dos outros não. Então assim, Deus sabe o fino da sua vida e da minha vida. Deus sabe os segredos, Deus sabe o que está na sua mente, Deus sabe o que está no seu coração, Deus sabe o que está acontecendo na sua história. Deus tem governo sobre tudo. Deus é absoluto em governo sobre essas coisas, e sobre nós já estão definidos todos os seus planos e propósitos. Em Jeremias, no capítulo 29, no verso 11, a palavra de Deus diz assim, ó, Jeremias 29, 11, diz assim, ó: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais, o fim que desejais. Jeremias está dizendo assim, Deus está dizendo que Ele sabe os pensamentos que Ele tem a seu respeito, tudo que está definido sobre a minha vida e a sua vida, Deus sabe, foi Ele que criou, foi Ele que escreveu. Davi falou no Salmo 139, que todos os nossos dias já estão escritos no seu livro, antes do primeiro nem ter começado. Então antes da fundação do mundo, Deus já tinha escrito tudo que Ele queria a respeito da minha vida e da sua vida. O que eu quero trazer para você é o governo absoluto de Jesus, é o governo absoluto de Deus sobre todas as circunstâncias que você possa viver, o governo absoluto do Senhor sobre todas as coisas. Querido, hoje em dia eu fico às vezes até meio nervoso, meio bravo, porque eu vejo que hoje em dia o pessoal pensa que Deus mudou. E existe uma coisa chamada imutabilidade de Deus. Deus não mudou, irmão. Deus não ficou fraco com o passar das gerações. Deus não ficou cansado e velho com o passar dos anos. Deus não mudou. Deus continua absoluto, reinando desde quando Ele criou o mundo. Ele é o mesmo. Ele é poderoso, Ele está lá reinando, firme, forte, olhando para mim e para você, nos dando um destino, nos dando um propósito para viver. Amém? Então você não pode achar que porque a tecnologia avançou, que Deus ficou atrasado. Você não pode achar porque o homem agora faz foguete, que Deus ficou para trás, irmão. Deus sabia de tudo isso. Deus sabia que o Elon Musk ia fazer um foguete e ele ia descer de ré. Deus sabia. Você acha que Deus foi pego de surpresa? Deus não é pego de surpresa. Então, esses versículos que eu passei para você, trazem essa imutabilidade de Deus e esse governo de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. E sempre já está definido. Eu acho lindo esse versículo, porque ele está falando para mim, para você, de mim, de você. Os pensamentos de Deus sobre nós é de paz, irmão. Os pensamentos de Deus é de vitória, de bênção. Os pensamentos de Deus são maiores do que os meus e os teus, mas a nossa vida está absolutamente em suas mãos. Seus planos são maiores e melhores para cada um. Cada coisa no seu lugar. Preste atenção,
Agora eu quero trazer, como eu trago para você essa introdução dessa questão do Senhor e do poder do Senhor e do governo do Senhor, agora nós vamos colocar uma lente trazendo para a sua vida, nós vamos aproximar você. Cada lugar, cada fato, cada situação, são como peças de um grande quebra-cabeça, onde possa até parecer confuso, onde pode até parecer estranho, onde pode até ser doloroso, mas cada coisa que acontece comigo e com você, desafiador, até mesmo no meio da dor, nada surpreende o Senhor, nada o pega de surpresa. Romanos no capítulo 8, no verso 28, talvez um dos textos mais conhecidos da palavra de Deus, Romanos 8, 28 diz assim, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nossa vida foi projetada e criada para um propósito, preste atenção, nossa vida foi projetada e criada por um propósito maior. Propósito de quem? Do Senhor. Existe um propósito maior. Todas as coisas, tudo vai contribuir, nada fica sem dar a sua contribuição para Deus. Então, querido, o que eu quero que você entenda? As alegrias da sua vida contribuem para o bem. As tristezas da sua vida também contribuem para o bem. O dia bom e o dia mau contribuem para o bem. As surpresas que você tem na sua vida e as frustrações também contribuem para o bem. Quero que você entenda que os amores e as rejeições também contribuem. Os amores e as rejeições nos ensinam coisas. Quero que você entenda que os elogios contribuem, mas as disciplinas também contribuem. Os acertos contribuem, mas os erros também contribuem. Eu quero que você entenda que a saúde contribui muito para o propósito, mas a doença também contribui para o nosso bem. Por quê? Porque Deus em todas as coisas nos ensina. A prosperidade contribui, mas a escassez também contribui. Prova disso, o apóstolo Paulo no livro de Filipenses fala, eu sei viver em prosperidade, em abastança, mas também em escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Então é alguém que consegue entender que seja na abastança, ou seja na escassez, tudo contribui. E, querido, amizades contribuem para o bem, mas rompimento de relacionamentos e amizades que não estão sendo legais, também contribuem. Eu quero que você entenda que lealdade contribui para o bem, mas vou falar para você, traição também contribui. Prova disso que nós falamos no final do ano, apóstolo Pedro, a traição contribuiu para levar o apóstolo Pedro a um lugar que na lealdade ele não alcançou. Então todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. O que Deus está querendo dizer? Ei, não é a sua história que agrega no reino de Deus, é o reino de Deus que agrega a sua história. É o reino de Deus, eu e você fomos enxertados num plano maior, é o reino de Deus que rege todas as coisas, é o propósito de Deus. E qual é então, Serginho, o propósito de Deus para todos nós? O propósito de Deus é salvar o homem do pecado. O propósito de Deus é fazer com que os filhos voltem à comunhão com o Pai, como era em Gênesis até o capítulo 3. Gênesis 1 até o capítulo 3, o homem vivia em plena comunhão com o Pai, mas o pecado separou o homem de Deus. Então o plano de Deus, e que todas as coisas contribuam para a salvação do homem, que todas as coisas contribuam para a transformação do homem, que todas as coisas contribuam para a derrota do pecado em mim e você, para que possamos de volta nos reconectarmos a partir do sangue de Jesus no Pai. Então o que eu preciso que você entenda nesse pano de fundo é, o plano de Deus é maior do que a gente. O plano, por isso que o tema da mensagem é, faça parte de algo maior que você. Por quê, irmão? Porque hoje em dia, tem de tudo, né? Nessa vida de meu Deus. Hoje em dia, muitas vezes é pregado um evangelho que ele nos serve. Que é como se o evangelho fosse um balcão de supermercado, uma gôndola de supermercado, que você só acessa para pegar o que você precisa. Ah, hoje eu preciso disso, então eu vou lá e pego. Ah, hoje eu estou carecendo disso. Ah, hoje eu preciso. Então o evangelho, ele perdeu a centralidade no propósito maior de Deus.
Perdeu a centralização no Senhor, então é tudo para o homem, por causa do homem, através do homem, quando na verdade a palavra de Deus fala que o imutável Deus está no seu trono, com um plano extremamente pronto e estratégico para a salvação da humanidade. Billy Graham fala, fique tranquilo, eu já li o final da história e tudo vai dar certo. Ou seja, existe uma palavra que explica um plano, que o que vai acontecer e como Deus no final de todas as coisas vai se reconectar para sempre comigo e com você, seus filhos, amém? Então eu e você precisamos entender que o plano de Deus é muito maior. O plano de Deus ele está além da minha vida, da minha história e da sua história. Querido, eu quero que você entenda que nós ficamos muitas vezes presos em nossos limites de visão e de entendimento. Às vezes a nossa visão é que as nossas dificuldades, os nossos problemas, quando acessamos algo, como acessamos a bênção de Deus, ele por si só acaba. E aqui eu quero falar um pouquinho sobre um homem. O homem que nós lemos esse versículo no início da mensagem. Você sabe quem que falou esse versículo que a gente leu? Quem? José do Egito. Querido, José, fazendo um pano de fundo para fazer para você aqui um overview rápido da vida do José. José, um dos filhos de Jacó. José é um menino que nasceu em Israel, numa família de muitos filhos, e a Bíblia diz que ele tinha muitos irmãos, e os seus irmãos trabalhavam no campo, seus irmãos usavam roupas de trabalhadores sem mangas, e o José, que era o filho de uma das mulheres do seu pai Jacó, o favorito do seu pai, não usa roupa de trabalhador. José tem uma capa colorida. José era um menino que de capa colorida e de manga comprida está dizendo assim: vocês todos vão trabalhar na lavoura. José não. José é diferente. José era o xodó. José era o queridinho. José, a Bíblia fala que esse menino trazia más notícias de seus irmãos. José era um X9, trazia fofoca para o seu pai e dos seus irmãos. E os meninos ficavam virados com José. E aí o que acontece? Um dia o belo José, a Bíblia diz que ele era um moço bem bonito, o José acorda e fala assim: rapaziada, todo mundo tomando café da manhã, fala assim: tive um sonho. Qual que era o teu sonho? Que eu era um grande feixe de trigo. E que vocês, os 11 irmãos, eram 11 feixinhos de trigo. E sabe o que acontecia? O feixe de vocês se dobrava para o meu feixe. E aí os irmãos falam assim: como é que é? Então você está querendo dizer que você é maior do que o nosso irmão mais velho, primogênito, e que nós vamos se prostrar diante de você? Quem você pensa que você é, moleque? Mas José tem outro sonho. Eu sonhei que tinha um sol bonito e uma lua. E eu sonhei que tinha 11 estrelas em volta deles. E as estrelas se curvavam diante do sol. Os meninos não aguentaram. Pegaram José, deram uma camaçada de pau no menino, jogaram num buraco. Jogaram num buraco e fizeram José ser vendido por uma caravana de midianitas que o levou ao Egito. Esse menino de 17 anos de capa colorida, agora sem capa colorida, machucado, chega no Egito. Vai trabalhar como escravo na casa de Potifar, um grande administrador do Egito. Vai para a maior nação da terra, chega lá e começa a administrar a casa de Potifar. E a Bíblia diz que a mão de Deus, o favor de Deus estava sobre José. E a casa de Potifar começa a prosperar. E tudo que o menino fazia ia bem. Mas lá no meio da casa do Potifar tinha a sua esposa, a Potifera. E a Potifera era fera. Ela agamou no menino. Ela quis pegar o menino fugiu, mas ficou nas suas mãos a veste, foi acusado de violência, e a partir de sexual e abuso, e a partir disso vai parar inocentemente numa cadeia, fica lá muitos anos, até que um padeiro e um copeiro que também estavam lá, têm um sonho, e por causa da misericórdia de Deus, José, depois disso, consegue interpretar o sonho, que 3 dias depois o copeiro voltaria a servir o rei, 3 dias depois o padeiro seria enforcado. A Bíblia conta que depois que ele fala isso, 3 dias a coisa acontece, mas ele antes do copeiro sair da prisão, ele fala: ei, quando você sair daqui, lembra de mim. E o homem tem uma amnésia e não lembra do José. Passam-se 2 anos, José está ainda preso na cadeia, até que um dia alguém bate na porta e fala assim: você está aí, José? Estou. Então vem aqui, porque agora Faraó teve um sonho e falaram para nós que você interpreta sonhos. Vem aqui. E pela graça de Deus, ele interpreta o sonho de Faraó. E ele se torna o segundo do Egito.
E depois de todo esse tempo de bênção, de uma virada estratégica da vida, José, depois de muitos anos, na casa de 18 a 20 anos, ele reencontra seus irmãos. E reencontra seus irmãos, e nesse momento lindo de uma reconciliação, a Bíblia nos fala que ele diz aquele versículo que nós lemos: não é por causa disso, não fiquem nervosos, Deus me mandou à frente de vocês para a conservação da vida. O que eu estou querendo dizer para você? José, esse menino de Deus, José, esse menino que passou por tantas coisas, José, esse menino que sofreu violência, que sofreu falsas acusações, que sofreu todo tipo de abuso, que sofreu ali numa cadeia que ele não precisava estar, que foi esquecido, que foi rejeitado, entendeu depois de muito tempo que o plano de Deus para a vida dele era muito maior do que 11 feixes de trigo se dobrando, era muito maior do que 11 estrelas se ajoelhando diante dele. O plano de Deus para José não é fazê-lo somente ser honrado. O plano de Deus para José, você faz parte de um propósito maior. A preservação da vida na terra veio a partir de um homem. A preservação da vida na terra veio a partir de uma revelação. A preservação da vida veio a partir de um sonho que Deus deu e uma revelação que Deus deu para salvar a humanidade. Preste atenção, o que Deus tem para você é muito maior do que você. O que Deus tem para mim e para a sua vida é muito maior do que eu e você. Nós não podemos limitar o poder de Deus a 4 paredes. Nós não podemos limitar o poder de Deus a simplesmente um fato. Querido, talvez José imaginava que o fim da sua história era aqueles feixes de trigo, que o fim da sua história era aquelas estrelas se prostrando, quando na verdade aquilo só era o começo. José tinha algo muito mais profundo para viver: salvar a vida na terra. Deus o levou para a maior nação, para dar-lhe uma estratégia de como os alimentos seriam ali, de uma forma controlados, para que não faltasse comida na terra. Você está aqui sentado nessa cadeira hoje se perguntando: qual é o meu propósito? Saiba que você é uma peça importante no plano maior de Deus para este tempo. Saiba que o que Deus te chamou para fazer, Deus não se enganou em te trazer aqui, Deus não se enganou em fazer você nascer neste tempo, Deus não se enganou, Deus não foi pego de surpresa em nenhuma decepção, em nenhuma frustração, em nenhuma dor, em nenhuma ferida, em nenhuma alegria, em nenhuma vitória, em nenhuma derrota. Deus não se enganou a fazer com que você estivesse aqui sentado hoje, para entender que o que Ele tem para você é maior do que você. É maior. A grande questão é que o evangelho, queridos, que muitas vezes é pregado, é só sobre o Deus da vitória. Querido, mas por que Deus nos dá a vitória? Senão para que eu e você realmente entendamos por meio dos processos, a nos tornarmos uma pessoa melhor, a nos tornarmos alguém que seja, de alguma forma, uma resposta do céu para a sua geração. Eu sempre falo, eu oro pelos meus filhos, desde quando a Lu estava ali ainda na gestação dos meninos, eu falo, que eles sejam uma resposta para a geração deles, que eles sejam uma resposta do céu para uma geração, que eles não nasceram no momento errado, num momento qualquer, num risco ou num descuido humano, não, mas que os nossos filhos nasceram para ser uma resposta, cada um para a sua geração, cada um num momento e num lugar específico, que Deus desempenhou e projetou para eles. Então eu e você precisamos entender o que Deus está querendo nos dizer. José precisou viver tantas coisas para entender: o plano é maior do que eu, o propósito é maior. E é interessante como Deus faz com que a minha vida e a sua vida, todas as coisas contribuam para esse preparo. Todas as coisas contribuem para esse forjar, todas as coisas contribuem para esse moldar, todas as coisas contribuem, por quê? Porque a Bíblia fala assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 12, 1 e 2. Então o que Deus está querendo mostrar para mim e para você? Só existe uma maneira de viver o propósito de Deus, é pela renovação do nosso entendimento. Como? Entendendo o Evangelho numa maior profundidade, entendendo o plano de Deus numa maior revelação, entendendo pelo Espírito aquilo que só o Espírito pode revelar para que nós possamos viver. Amém?
Vocês estão entendendo? Sim ou não? Então fica ligado, que ele vai te tocar. Amém? Então, querido, o que Deus está falando para mim e para você, e Deus começou a revelar coisas profundas para mim nessa manhã, enquanto eu preparava essa palavra. Porque a Bíblia fala assim, que nós crescemos de glória em glória, amém? Que nós vamos caminhando, crescendo de glória em glória, até nos transformarmos na imagem do Filho de Deus. E Deus começou a fazer algumas perguntas para mim. Serginho, por que você ora a vida inteira querendo ver e querendo experimentar a glória de Deus? Porque desde 99, ali, no anos 2000, quando começou esse movimento, esse avivamento na igreja brasileira, a partir de uma profundidade na adoração, nós cantamos sobre a glória de Deus, nós falamos sobre a glória de Deus, nós ouvimos pregações sobre a glória de Deus, e a Bíblia fala sobre isso, fala de um Moisés que buscava a glória de Deus, que queria ver a face de Deus, a glória de Deus, e Deus começou a me fazer perguntas, perguntando, por que você ora tanto pela glória de Deus? O que você quer com a glória de Deus? Porque, querido, eu não sei para você, mas para mim, estar na glória de Deus o ápice da vida de um homem, onde nós estamos nos conectando absolutamente com o céu, em algo tremendo, poderoso. Mas Deus começou a perguntar para mim, para que você acha que eu revelo a minha glória? Qual é o propósito do revelar da glória de Deus? E a partir desse versículo, o Senhor me revelou, caminhamos de glória em glória para sermos transformados. Querido, um homem e uma mulher de Deus que busca a glória de Deus precisa entender para que ela serve, para me transformar e te transformar. Hoje em dia nos é pregado um evangelho, e se a gente for ver a história da igreja, nós vamos ver diversos relatos, onde a glória de Deus foi usada para outros fins, que não era a transformação. Onde a glória de Deus foi derramada, mas foi usada para qualquer outros fins. Vou te dar um exemplo, quando Finéias, o filho lá de Eli, estão no meio de uma guerra, os filisteus cercam o povo de Israel, estão ali a ponto de devorar o exército de Israel, eles têm uma brilhante ideia, já sei, vou lá no templo de Deus, no tabernáculo de Deus, onde o pai Eli tem a arca, vamos pegar essa arca e vamos trazer aqui no meio do campo de batalha, porque quando eles verem a arca de Deus, isso vai animar o povo e vai fazer os nossos inimigos temerem. Querido, a glória de Deus foi usada para um fim que não era o seu. Posso te dar vários outros exemplos. Quando Davi quer levar a arca de Deus, ele queria trazer a presença de Deus, mas a Bíblia fala que usar no momento ali de colocar a mão na arca, sabendo que não podia colocar a mão, sabendo, ele coloca e ele é morto. Querido, tem tantas palavras de Deus, tem tanta coisa. Os filisteus, quando conseguem levar a arca para o seu acampamento, a Bíblia fala, o que aconteceu, foram tomados de tumores, porque estavam com a presença de Deus, com a glória de Deus, fazendo o que não era devido. Tem gente que quer ganhar dinheiro com a glória de Deus. Os vendedores, quando Jesus chega lá no templo em seus dias, a Bíblia fala que por ser o templo, eles queriam vender animais que eles achavam que era mais, que eles diziam ser mais puros e melhores para fazer os sacrifícios, ou seja, a referência, a presença de Deus, a referência, a glória de Deus, agora sendo usada de forma indireta para lucrar. Hoje em dia o evangelho, muitos usam o evangelho para lucrar, usam a glória de Deus para lucrar. Eu já contei para vocês exemplos de pessoas amigos meus que foram em determinados lugares, pediu uma oração e quiseram cobrar pela oração para dizer, então coloca o nome na lista, paga tanto, e aí a gente vai orar e a bênção, e a glória de Deus vai te alcançar, e vai curar a sua família. Queridos, Deus começa a me perguntar e te perguntar, o que você quer com a minha glória? Não existe outro propósito para o homem e uma mulher de Deus, a não ser acessar a glória de Deus para um fim, ser transformado. Para um fim, ser transformado. Porque se eu e você entendemos a nossa pecaminosidade, a nossa carnalidade, que não conseguimos fazer nada em nós que permaneça, que nos leve a Deus, por isso Jesus veio morrer por mim e por você, então nós precisamos entender que só Deus pode me mudar e te mudar. Só a glória de Deus vem para nos transformar. A palavra de Deus, no livro de Gálatas, no capítulo 4, no verso 19, fala assim, olha isso aqui. Gálatas 4:19. Meus filhinhos,
para quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Qual é o propósito da glória de Deus? Cristo seja formado em nós. Se Cristo vem para essa terra como homem, carnal, vence o pecado e nos dá acesso a Deus. Cristo é referência de um evangelho bem-sucedido. Cristo é referência de uma glória que transforma. Cristo, Colossenses fala assim, que Ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Deus trouxe o seu Filho, mostrou, revelou nele a sua glória. Para quê? Para que eu e você fôssemos transformados e formados em mim e você, Cristo. Qual é o propósito de Deus para mim e para você? Formar em nós Cristo. Qual é o propósito da glória de Deus? Transformar eu e você, bicho ruim, em bicho bom, para ir para o céu. A glória de Deus não tem outro propósito, irmão. Então você precisa entender que todas as coisas contribuem para o bem. Sim, para o bem daqueles que amam a Deus. Sim, mas a história não acaba na tua bênção. A história não termina no teu milagre. Deus, nós estávamos aqui hoje de manhã nós apresentamos um neném aqui da Simone, do Emerson. A Simone não podia ter filho, tentou 5 vezes ter filho, uma história terrível. Nós oramos muito pela Simone. Aí quando ela consegue a gestação, nós tivemos que orar 9 meses, porque a Simone ficou 9 meses em casa por causa de pressão, ela não podia sair da cama, uma batalha ali na oração. E aí estava aqui hoje a Giovana, com 9 meses sendo apresentada. Irmão, você acha que a bênção termina simplesmente na apresentação da Giovana? Claro que não. Hoje o testemunho da Simone tocou pessoas. Hoje o testemunho do milagre falou a pessoas. Hoje o testemunho mostrou a glória de Deus. Querido, a sua história, ela só é sua e só aconteceu da forma que aconteceu, para que seja um testemunho de um Cristo vivo que faz milagre. O seu casamento restaurado não é para você viver paz somente. Claro que você tem que viver paz, mas é para que pessoas que estão passando por problemas, ao conhecerem a sua história, creiam no Cristo que transformou vocês. Você que quebrou um negócio e agora conseguiu vencer, é para que a sua história possa abençoar alguém que hoje está quebrado e não sabe o que fazer. O seu ministério só existe porque Deus está capacitando você para tocar pessoas e essas pessoas serem transformadas pelo evangelho verdadeiro que mudou e transformou eu e você. Então eu quero que você entenda que o plano é maior. Forjar Cristo. José entendeu. Querido, estudiosos falam que José, nesse processo todo que eu te contei rapidamente aqui, desde quando ele é vendido pelos seus irmãos, até se tornar o segundo no Egito, ficou na casa ali de 19 a 20 anos, irmão. A história de alguém com Deus não é um momento, é uma vida. 19 anos esse menino lidou para chegar onde ele chegou. O José, que ficou, lembra lá do sonho de Faraó? Que ele falava assim, eu vi 7 vacas gordas, depois apareceu 7 vacas magras e devorou as 7 vacas gordas. Lembra que tinha as espigas de milho bonitas, daqui a pouco veio espigas feias e comeram, que ele estava dizendo 7 anos de fome, 7 anos de abundância, 7 anos de fome. Deus pega esse menino com 17 anos, manda ele para o Egito. A Bíblia fala que quando ele estava na casa de Potifar, era um grande homem do Egito. O tempo que ele ficou na casa do Potifar, irmão, José aprendeu a administrar muito recurso. Depois Deus permite que José vá para a prisão. E lá ele ajudava o carcereiro a administrar a prisão. Lá José aprendeu a administrar pouco recurso. Por quê? Porque quando ele se tornasse o segundo no Egito, ele ia precisar trabalhar 7 anos de abastança com a experiência que ele conseguiu na casa do Potifar, e 7 anos de fome com a experiência que ele tinha na prisão. Tudo contribuiu para o bem. O bom e o mal contribuiu para o bem. Esse emprego que você julga que está te destruindo, na verdade ele está te forjando para algo que você nem sabe que você vai viver. Os problemas que você sofreu, você nem sabe, mas eles estão forjando você para ser um canal de cura. Querido, eu tenho uma premissa bíblica na minha vida. O evangelho precisa primeiro fazer em mim, para depois fazer através de mim.
Se o evangelho não passar em mim e não gerar em mim o que ele precisa, a minha palavra não tem autoridade. Se a gente não viveu, a gente não sabe o que é realmente na íntegra, o que tudo isso pode ou não fazer na vida e no coração de um homem e de uma mulher. Então tudo que você vive gera autoridade espiritual para que você possa falar sobre. Tudo que você venceu gera autoridade espiritual para você falar sobre. Só vai entender um órfão alguém que também foi órfão. Só vai entender o coração e os medos de um viciado alguém que já um dia foi viciado. Só vai entender problemas alguém que já passou por eles, querido. Só que nós achamos que a nossa vida depende somente disso, que nós achamos que a nossa vida e o plano de Deus era a visão de José. José tinha uma visão: tudo vai orbitar à minha volta, tudo e as pessoas que estão próximas vão orbitar à minha volta. E isso não é verdade, irmão. Isso não é verdade. As coisas que acontecem, elas não, sabe? Essa frase, né, a gente ouve muito assim: você acha o quê? Que o mundo gira ao seu redor? E é uma verdade, porque a gente muitas vezes é tendencioso a achar que todas as coisas estão conspirando contra a gente. Irmão, se nós somos cristãos, a gente entende que todas as coisas estão contribuindo e não conspirando. A gente só precisa entender o que Deus está querendo ensinar. Por que você passa o que você está passando? Por que você viveu o que você viveu? Tudo tem um propósito. Tudo contribui para algo maior. Então pare de lutar por você, mas lute pelo propósito. Se mova pelo propósito, exista pelo propósito, decida pelo propósito, ore pelo propósito. Ele trabalha para isso. Se o Senhor trabalha pelo seu propósito, a sua vida precisa se mover pelo propósito. Decida pelo propósito. Uma vez eu conheci uns piá ali no sítio cercado. Olha só essa história. Lembrei agora. Jardim Siena? Pirineus, lá no Pirineus, no Piriloucos lá. Os piá lá tinha uma bandinha ruim, né, Lucas? Fraquinha a bandinha deles. Mas os piá eram esforçados. Os piá tinham uma bandinha lá na igreja. Lá, pá. Só que os meninos eram muito doidos. Os meninos eram muito doidos por Jesus. Sabe o que eles faziam? Eles começavam a trabalhar. E eles tinham uma palavra sobre a banda deles e sobre o ministério de louvor da igreja deles. E eles iam trabalhar, todos os piá iam trabalhar, o baterista, o guitarrista, o baixista, todo mundo trabalhava. Só que eles ficavam tipo 2 anos, 3 anos na empresa, às vezes 1 ano. Quando juntavam uma graninha, eles pediam para ser mandado embora. Aí, mas por quê? Porque eles queriam o dinheiro da rescisão para comprar instrumento novo, porque era o chamado deles. Então os piá iam tocar, eles não eram bons, mas o instrumental deles era top. Por quê? Porque eles fizeram com que a vida deles se movesse em pró de um propósito, uma palavra. Se Deus vai usar a gente no louvor, então nós vamos trabalhar em prol do louvor, nós vamos viver em prol do louvor. E eu falei, uau, que visão mais doida. Só que um homem e uma mulher que entende o seu chamado, vive por causa dele. Se uma mulher e um homem de Deus entende o que Deus chamou, vive por causa dele. Querido, converse com a Jô. Vai ali e oferece um negócio para a Jô. Jô do céu, eu tenho lá um negócio lá na minha casa. Na hora ela vai pensar assim, sério, o que você tem lá? Eu tenho um sofá. Um sofá, eu sei que tem uma pessoa lá em tal lugar que vai precisar de um sofá, porque ela não tem um sofá, então eu vou pegar esse sofá daqui, vou falar com o Valdir, vou pegar um carreto aqui, vamos levar lá e vai ser mesmo. Porque a cabeça dela é social. Porque ela entendeu que o chamado dela é social e ela vive por isso. Então uma mulher de Deus, um homem de Deus que entende pelo qual foi chamado, se move para. Ontem eu estava conversando com um amigo nosso, e ele tem muito um viés de empreendedor, muito um viés de negócio. Querido, a conversa dele é só sobre empreendedor, sobre como pensa o empreendedor, sobre o que o empreendedor tem que fazer, sobre como a igreja tem que olhar para o empreendedor, sobre como a igreja pode apoiar o empreendedor, sobre como o empreendedorismo pode ajudar a igreja, pode ajudar a sociedade. Por quê? Porque ele entendeu o chamado dele. Eu e você precisamos entender que quando Deus coloca algo sobre você, todas as coisas precisam trabalhar e convergir para.
trabalhar e convergir para que isso realmente aconteça. Então José precisou entender que o plano era maior que ele, era sobre uma conservação da vida, não era sobre justiça, não era sobre vingança, não era sobre honra, não era sobre dar certo, não era sobre vitória, era sobre algo maior do que ele, que iria além dele. Hoje de manhã eu falei, querido, a visão da comunidade cristã AME, ela não está limitada a essas paredes tortas aqui, irmão. É maior que a rua Mato Grosso 1123, é muito maior. A nossa visão é de uma expansão de um evangelho, é uma visão de levar o evangelho a todos os povos, a todos os lugares, aonde Jesus quiser. Então eu e você precisamos entender, pare de lutar contra o teu propósito e aquilo que Deus tem para você. Você precisa mudar. Jesus é a vida, conserve Ele vivo em você e através da sua história. Irmãos, eu e você precisamos revelar Cristo. Eu falei de manhã, a pior frase que alguém pode ouvir é encontrar um amigo de 10, 12 anos atrás e a pessoa olhar para você e dizer assim: meu Deus, você não mudou nada, hein? Você continua igualzinho. Meu Senhor, nós estamos na igreja todo domingo, estamos na célula toda semana, era para ler a Bíblia todo dia, e 12 anos depois nós somos igual? O evangelho que Jesus está querendo dizer é: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação. Querido, o que Jesus quer para mim e para você hoje é: renove a sua mente, renove a sua fé, renove, dele é uma fonte inesgotável, beba da água da vida, beba da água viva, renove, existe algo novo, existe algo maior, existe algo que Ele quer te usar, você é uma peça importante de um grande quebra-cabeça, entenda o que Ele quer de você, renove. Deus, se eu estou aqui, como que tudo contribui, Deus, então me faz entender como que eu vou me colocar, como que eu me posiciono, como que eu decido, como que eu ajo, como que eu reajo, diante da renovação do entendimento, que vem pelo conhecimento de Cristo na minha vida. Paulo está dizendo, formar Cristo em vós. Eu preciso criar Cristo em você, mas eu não posso criar Cristo em você, se primeiro Cristo não estiver vivo e forjado em mim. Você é líder de célula, você precisa ter Cristo em você, para você forjar Cristo nos irmãos da tua célula. Só que a gente se esconde atrás de um evangelho raso, pequeno e limitado. É sobre mim, não é sobre nós. A gente se esconde atrás de temperamento. Porque meu temperamento é assim. Se liga. O filho do trovão virou o discípulo do amor. O que aconteceu com João? Uau, essa foi agora, Ricardo. O que aconteceu com o filho do trovão que virou discípulo do amor? Ele conheceu o Cristo. Aleluia! Quer parar de ser chato? Conheça o Cristo. A gente precisa conhecer o Cristo e quem a gente crê. Aí a gente se esconde atrás da personalidade. Não, gente, faz igual Jeremias, desce lá na casa do oleiro e eu vou te mostrar umas coisas. Vou te mostrar o barro. Porventura, Israel, não sois vós? Vocês não são o barro na mão do oleiro? Porventura, eu não posso fazer com vocês como o oleiro faz com o vaso? Começando a moldar, se dar tudo errado, ele desmancha, amassa mais, purifica mais e faz um vaso de honra. Por acaso eu não posso fazer isso com vocês, Israel? É o que Jeremias fala. A nossa visão precisa se ampliar para fora, irmão. O reino é maior. O reino de Deus é muito maior. José achou que ele só queria, que Deus só ia honrar ele para a família. Ele virou o segundo do mundo. Ele virou o segundo da maior nação que dominou o mundo na sua época. Era maior do que revelações. Ou seja, o propósito é maior que os nossos dons. É maior do que a nossa habilidade, é maior que a nossa capacidade. Ei, você não imagina o que Deus pode fazer através de você. Você não imagina. Ou você acha que tudo aconteceu por acaso? Eu falei de manhã, não foi por acaso que Deus trouxe
Riva, sua família, Toninho, sua família, Tiago, sua família lá do Recife para cá. Não foi por acaso, não foi só para abençoar vocês. O propósito é maior, cara. O propósito é muito maior do que prosperá-los e avançar, e fazer que vocês vençam. É muito maior. Não foi por acaso, trouxe os bonitos lá, estavam no culto da manhã e estão servindo no culto da noite. O Ivan e a Samanta não foi por acaso, vieram lá do Rio Grande do Sul, perto de Porto Alegre. Não é por acaso que Deus faz isso. Querido, sabe por que Deus tirou José lá de Israel e levou ele para o Egito? Porque em Israel, naquele momento, ele não cabia o propósito de José. Não cabia José em Israel naquele momento. Era maior. Deus te trouxe aqui porque é maior. Deus está chamando você para algo maior. Bem sei os pensamentos a respeito de vós, são de paz e não de mal. Os planos de Deus são maiores, os pensamentos de Deus são melhores. Deus não te trouxe. Querido, eu tenho convicção que Deus me tirou da denominação onde eu estava e me trouxe para cá, porque a visão que Deus me deu não cabia lá. Não é porque eu sou maior ou melhor, é porque a visão de Deus não cabia. Simples. Eu tenho convicção que eu não viveria o que eu estou vivendo hoje, onde eu estava. Por quê? Porque não é sobre mim, é sobre o que Ele coloca sobre mim e você. Só que a gente fica preso a limites e a padrões, aí a gente não vive verdade. Aí a gente não vive o propósito. Aí você fica batendo cabeça dentro de coisas que realmente não vai dar certo. Eu falo, tem semente certa para solo certo, irmão. Bananeira não nasce em Curitiba como nasce em Antonina. Porque a terra, a atmosfera, o clima, tudo contribui para o bem. Você está aqui, tudo vai contribuir para o bem. Vai contribuir para o bem. Você vai conhecer o amor e você vai conhecer o seu propósito. Existe um plano maior para mim e para você. Jesus quer que a sua mente faça assim hoje. Libertar você de crenças limitantes sobre você mesmo. A sua história, irmão, não é para te trazer traumas e dores. A sua história foi para trazer força e fortaleza para você viver o propósito. Eu lembro que quando... É uma coisa muito louca. Eu lembro que quando nós vivemos todo um processo, eu e a Lu, na nossa vida, no nosso casamento, e nós recebíamos palavra, dizia assim, olha, um dia vocês vão lidar com famílias, vão cuidar de casais. Antes da gente casar, nós já tinha a palavra que nós trabalhamos com restauração de casamento, nós era noivo. E eu dizia, meu Deus, que só sabem falar isso. Por quê? Porque quando Deus tem um propósito, Ele revela e tudo, bem e mal, vai contribuir para. Tudo vai contribuir para. As habilidades que você tem vai contribuir. Então, irmão, o que Jesus quer é que você acredite, que não para em você, mas passa por você e através de você, muitos serão alcançados e tocados. Preste atenção, para terminar, você foi chamado para este tempo. Existe um plano para você neste tempo. Creia e vive. O Deus que te chamou te capacita para viver tudo. De repente você está preso como José, lá naquela cela do abandono. De repente você está preso como José, na célula da rejeição, na cela da dor, na cela da ferida. Ei, para este tempo, o Espírito Santo bate na porta e diz, venha, agora você está pronto para ser uma resposta do céu. Todo mundo esqueceu de você, Deus não. Todo mundo abandonou você, Deus não. Eu fico imaginando Deus olhando para aquela cela, José lá fechado, lidando, por que o homem não lembra de mim? Não vai ser o copeiro que vai salvar você, José. Por que o Potifar não vai ser? Não foi ele, José. Só foi um meio pelo qual. José sai daquela cela, irmão, 2 anos depois, falando assim, você é o que revela sonhos? Não, isso é o dom de Deus, Ele me capacita. Uau, o menino mimado agora entendeu dependência.
chega a dar debate pronto com Potifar. José, agora eu sei de tudo, fiquei sabendo, a minha mulher... Não, fique tranquilo, Potifar, porque agora o menino ofendido já encontrou um lugar de perdão e fala assim, você não me deve nada, fique tranquilo, Deus não perdeu o controle. Quando ele chega e reconhece seus irmãos, ele não aponta o dedo e fala assim, eu sou José e agora o pau vai torar aqui, o bicho vai pegar e nós vamos quebrar vocês, jogar todo mundo no buraco. Não, fala assim, a Bíblia fala que ele chora e dá um beijo em cada um e fala assim, foi para a conservação da vida que ele me trouxe antes. Depois ele chega e ele não vai indagar o seu pai, pô pai, eu sumo, você não faz nada, não manda ninguém atrás de mim, passou 20 anos, não. Ele só fala assim, traga toda a família, os melhores campos na terra de Gósen vai ser para vocês, vocês vão viver aqui, vocês vão se alimentar aqui, vocês vão estar aqui e nós vamos ser felizes. Agora o José sai daquela cela como um homem de Deus que entendeu que o propósito era maior do que ele. Agora esse José sai de lá, entendendo, querido, José sai de lá com uma visão muito maior, preste atenção, a Bíblia fala que o menino, quando sai de lá, os pastores, toda a família vem, Jacó está ali junto, e ele fala para eles, olha só, eles tinham acabado de chegar no Egito, presta atenção, um dia, nós sairemos dessa terra aqui do Egito, que não é nossa terra, e nós vamos retornar para Israel, a nossa terra que Deus prometeu ao nosso pai Abraão. E aí olha o que ele fala, e quando nós voltar para lá, mesmo que eu esteja morto, que eu não esteja mais em vida, vocês vão pegar os meus restos, e vocês vão levar e vão me enterrar lá na terra da promessa, porque eu sei que o Deus que eu sirvo, é um Deus que cumpre promessas, e se a gente voltar, os meus ossos têm que estar lá. Um homem maduro tem ampliação de revelação. Uma mulher madura sabe que o propósito é tão grande que mesmo depois da sua vida, ele ainda vai se cumprir. Queridos, se eu e você tivermos essa mentalidade, essa renovação de mente, de que Deus pode fazer muito mais, superabundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, nós não temos limite, a nossa fé não tem limite, porque o nosso Deus é ilimitado, Ele é imutável, o Deus que criou os céus e a terra ainda faz milagres hoje, irmão. Ele muda história e destino hoje, Ele quer que você amplie a sua visão, amplie o seu discernimento, e creia que para Deus, nada é impossível. Se coloque em pé em nome de Jesus. Que a nossa história se torne a história de Cristo. Que a nossa história revele o Cristo. Que a nossa história revele o seu poder e a forma com que Ele transformou as nossas vidas. Que a nossa história seja lembrada depois da nossa morte como alguém que entendeu o Cristo e a partir de Cristo foi transformado e deixou um legado dele sobre a face da terra. Que as nossas mensagens, que as nossas palavras, que o nosso amor seja uma palavra que ecoa até a eternidade, dizendo assim, ei, eu criei e por isso falei, eu criei, por isso preguei, eu criei, por isso eu vivi. Queridos, eu e você precisamos entender que o que Jesus quer é que você creia que Ele pode fazer muito mais, porque o plano já é muito maior. Você acha que você viveu tudo? Não se engane. Tudo que você viveu, se você crer, não será nem sombra daquilo que você vai viver. Eu creio demais no que Deus quer fazer na minha e na sua vida e através de mim e de você. É como se Deus falasse para mim essa manhã, não tem limites. Que a fé possa renovar os teus sonhos. Que a fé te gere, Paulo fala que a fé gera esperança, que a fé gera esperança no seu coração de tudo aquilo que você já ouviu de Deus. Irmão, que a fé reacenda o fogo no seu altar. Que a fé reacenda o fogo no seu altar. José estava naquela prisão, todo mundo esqueceu dele, Deus não. Que a fé
que caminha por meio do amor, faça você entender que coisas maiores nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração do homem, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Os seus olhos ainda não viram, os seus ouvidos ainda não ouviram, e nem penetrou no seu coração o que Deus tem preparado para você. Já está escrito, querido, não tenha medo, não duvide, já está escrito, antes da fundação do mundo Ele já escreveu sobre nós. Não, ainda você não ouviu, não, ainda você não viu, não, ainda você não sentiu, mas não é por causa disso que não vai acontecer. Se você crer, você verá a glória de Deus. Foi o que Jesus falou para Marta e Maria: se creres, verás a glória de Deus. O seu irmão não está morto, ele dorme. Um milagre como esse não tinha acontecido ainda. Como a Lu falou, existem coisas inéditas esperando eu e você. Existem milagres inéditos esperando eu e você. Existem ministérios inéditos esperando eu e você. Porque há uma unção de vida neste lugar. Há uma unção de vida neste lugar. Há uma unção de novidade de vida, de renovação, de mentalidade neste lugar. Não lhe permita que as suas crenças limitantes impeçam o propósito. Vida, vida. Fale para Deus: eu quero fazer parte de algo maior do que eu não permito, eu não quero deixar nada para trás, eu quero sim fazer parte de algo maior do que eu. O Espírito está aqui. Meu coração, diga a Ele: e tudo que há em mim, te entrego meu viver. Aleluia! Por amor a Ti, meu Rei, os sonhos rendo a Ti, os meus direitos dou. Pela vida do Senhor, diga a Ele: eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti, entrego tudo a Ti, eu entrego esta canção de entrega a Ti, Jesus, e o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, pra conhecer a Ti e ao Teu nome dar louvor e sentido alegria. Aleluia! Partilhando olha para mim aqui. Se você está aí no seu lugar, hoje você não vê nenhuma circunstância que possa te fortalecer para viver tudo isso. Se na sua mente está uma batalha, mas como eu vou viver isso? Eu queria, mas eu não sei como.
A palavra para você hoje é: entregue o controle. Entregue a sua vida a Ele. Quando José simplesmente deixou tudo nas mãos do Senhor, o Senhor fez. Quando o seu coração se dobrou a Deus, o Senhor fez. Se você está assim, eu quero orar por você. Se você entende que existe um lugar mais fundo para você chegar, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Se você não quer abrir mão de viver o que Deus tem para você, eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Isso, venha. Por amor a ti, meu. Entregue a Ele a sua vida, entregue a Ele, diga assim, entregue o seu medo, entregue a sua dúvida, entregue a sua insegurança, entregue a Ele o seu destino. Talvez você diz: Deus, mas como? Ei, o como não é um problema seu, o como não é responsabilidade sua, você só precisa crer. Isso, entregue tudo a Ele. Entregue tudo a Ele. Esta canção de entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, pra conhecer a ti e ao teu nome dar louvor, sentindo alegria, compartilhando tua dor. Satisfaz minha alma, nada mais satisfaz minha alma, só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Nada mais satisfaz minha alma, nada mais satisfaz minha alma, só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Satisfaz minha alma, nada mais satisfaz minha alma, só Jesus, só Jesus, só Jesus,
tanta fome de ti, temos tanta sede de ti, de ti. Tanta sede de ti, de ti, de ti, de ti. Nada mais satisfaz minha alma. Nada mais satisfaz minha alma, só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Nada mais satisfaz minha alma. Nada mais satisfaz minha alma, ó Jesus, Jesus, só Jesus, só Jesus. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, donos dos meus dias. Ele virá, soberano em poder, Ele virá, pleno está nele, vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele, vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele, vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias.
e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa, ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz, Senhor, nós te adoramos. consigo a sua recompensa. Tu és aquele que rompe limites. O que nós vivemos hoje, até hoje, a nossa história, elas só vão servir de fundamento para tudo que ainda nós vamos viver no Senhor. O que nós viveremos no Senhor são coisas muito maiores, porque nós entendemos que nós fazemos parte do plano de Deus. Não é uma mensagem triunfalista de autoajuda, mas é uma mensagem de entendimento, de revelação, de que o plano não é nosso e o Senhor nos deu a partir de Jesus a graça de fazer parte dele, a parte de estarmos conectados à videira. Queremos ser a resposta do céu para a nossa geração, queremos ser a resposta do céu para este tempo, viver coisas incríveis no Senhor e pelo Senhor e através do Senhor. Que a vida do Eterno esteja sobre nós, que o favor do Eterno esteja sobre nós. Hoje, Senhor, cadeias são rompidas, José são retirados da cela hoje para viver em revelação, para viver em destino, para viver em propósito, para viver em tudo que ele tem, para viverem a verdade, para viverem a liberdade, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, 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 pelo Espírito. Aleluia, aleluia. Eu declaro vida e liberdade. O que José viveu depois de sair da prisão foi muito melhor e maior do que ele viveu até aquele momento. É isso que Deus tem para mim e para você. É isso que Deus tem para mim e para você. Que o grande amor do nosso Deus e Pai e a graça redentora de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua casa, esteja sobre a sua vida, esteja sobre o seu futuro, conectado ao propósito de Deus. Vai na bênção e que o Senhor te abençoe para uma semana de vitória. Aplauda ao Senhor Jesus, aplauda Ele, porque Ele é digno de honra, de glória e de louvor.